Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 24, versículos 1 a 9. Gênesis 24, versículos 1 a 9. Abra aí a sua Bíblia e acompanhe a leitura. Nós já começamos a fazer essa exposição há algum tempo e nós vamos prosseguir nessa exposição. Na verdade, eu apresentei somente o primeiro ponto dessa exposição. Hoje nós vamos, se Deus quiser, hoje nós vamos terminar, com a ajuda de Deus, se Ele assim permitir. Mas vamos prosseguir aí, diz assim, vamos prosseguir a leitura. Gênesis 24, versículos 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus em Gênesis 24, de 1 a 9. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus entre os quais habito. Mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da terra de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: à tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Meus irmãos, na semana passada, quando nós começamos a estudar esse texto, eu dividi o texto em 3 partes e em cada uma das partes, para cada uma das partes, eu fiz um enunciado, extraindo esse enunciado do texto correspondente. Então, nós tivemos 3 enunciados e estudamos um só. O primeiro enunciado que eu fiz foi o seguinte: a certeza do plano de Deus preserva iniciativas humanas. E eu disse isso baseado no versículo 1. O versículo 1 fala: era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Abraão tinha certeza do plano de Deus referente a dar uma descendência a ele através de Isaque. Mas mesmo assim, ele tomou a iniciativa de agir em buscar uma esposa para o seu filho, mesmo sabendo que Deus tinha um plano. O fato de Deus ter um plano não significa que o homem deve ficar inerte. E nós encontramos essa verdade aqui. Abraão percebeu ao seu redor, ele viu que estava velho, viu que tinha um grande patrimônio, precisava ali dos seus herdeiros, e ele então toma a iniciativa de buscar uma esposa para Isaque. E isso então mostra essa concepção importante. Muitas pessoas zombam da visão de um Deus soberano que controla a história, dizendo: se é tudo assim, se o Senhor tem um plano e vai realizar o seu plano e ponto final, eu vou então deitar na minha cama e vou ficar esperando o plano de Deus se desenvolver. A pessoa que diz isso, ela não conhece a dinâmica do ensino bíblico, ela não conhece o modo como Deus age, o funcionamento, a maneira como Deus administra a sua soberania em relação ao modo como o homem deve viver. Nós aprendemos aqui nesse texto, nós vemos isso com muita clareza, que Abraão conhecia o plano de Deus, ele sabia e tinha certeza do seu plano. Ele tinha tanta certeza que Deus realizaria o seu plano, que ele chegou a subir com Isaque numa das montanhas de Moriá para sacrificá-lo, porque ele tinha certeza: Deus prometeu que vai me dar uma descendência através de Isaque, eu sei disso. Ele prometeu que daria essa descendência, eu tenho certeza, ele revelou seu plano para mim, e eu sei que mesmo se eu sacrificá-lo ali em holocausto e queimá-lo ali sobre um altar, eu sei que ele vai ressuscitar e vai descer comigo desse monte e vai me dar uma descendência. Eu tenho certeza do plano de Deus. Mas a certeza
certeza do plano de Deus não anulou a iniciativa de Abraão. A certeza do plano de Deus preserva iniciativas humanas, e é o que nós vemos aqui no versículo 1 e comecinho do versículo 2, quando ele fala: disse Abraão ao seu servo mais antigo na casa. Ele está tomando essa iniciativa, dizendo: olha, eu quero que você vá procurar uma esposa para o meu filho. Eu sei que Deus vai providenciar uma descendência para mim, mas isso não significa que eu vou sentar nas minhas almofadas, nos meus tapetes, na minha tenda e não fazer mais nada. Eu sei que eu devo tomar essas iniciativas, até porque Deus usa essas iniciativas para realizar aí o seu plano, para fazer com que o seu plano se concretize na história humana. Essa foi a primeira lição que nós aprendemos, e nós vimos isso aí estudando o versículo 1. E falamos também no versículo 1 sobre o que significa abençoar aqui. E aprendemos aí a relação das bênçãos de Deus com as coisas materiais. E já falamos sobre isso, tudo isso está registrado aí, gravado. Você pode assistir na sua casa depois, se você não assistiu ainda essa parte do sermão. A segunda verdade, o segundo enunciado que foi feito, os irmãos já anotaram isso aí também na semana passada, porque eu fiz os 3 enunciados, ainda que não tenha exposto todos eles, é o seguinte: a certeza do plano de Deus preserva cautelas humanas. Esse é um outro fator importante. A certeza do plano de Deus preserva cautelas humanas. Muita gente diz: se Deus tem tudo planejado, então eu não tenho que cuidar de nada, não tenho que trancar a porta para sair de casa, não tenho que tomar remédios para as minhas doenças, não tenho que orientar o meu filho na hora que ele for atravessar a rua, porque se Deus tem um plano e ele vai realizar esse plano de qualquer jeito, os meus cuidados, as minhas orientações, as minhas cautelas não valem absolutamente nada. Essa é a visão do tolo, essa é a visão do crente que conhece uma parte só da realidade bíblica. Ele só abraça um pedaço da realidade bíblica e diz: se Deus é soberano e tudo será feito e eu não posso fazer nada, então não vou tomar cautelas. Não, na Bíblia não existe essa relação. Nós não sabemos como Deus administra isso, mas o que nós sabemos, o que é bem claro na Bíblia, em textos como esse, é que a certeza do plano de Deus não anula cautelas humanas. A certeza do plano de Deus preserva essas cautelas. E nós veremos isso aqui hoje. Abraão tomou diversas cautelas, tomou diversos cuidados, fez diversas orientações, deu diversas orientações ao seu servo, para que o seu servo fizesse as coisas certinhas. E ele tomou esses cuidados todos, mesmo sabendo que Deus tinha um plano fixo e inalterável. Então, nós olhamos para isso e dizemos: mas como nós podemos conjugar essas coisas? Como nós podemos conjugar esse plano fixo de Deus e a relevância dos meus cuidados? A Bíblia não mostra essa conexão, a Bíblia não faz essa conexão, nós não podemos inventar. Se nós começarmos a inventar essas conexões, nós iremos além da revelação de Deus. Deus não explica em sua palavra, não mostra em sua palavra como essas coisas caminham juntas, mas a sua palavra mostra que elas de fato caminham. Então eu devo ajustar a minha vida a essas coisas, eu devo abraçar as duas coisas e viver com sabedoria. Eu devo saber: Deus tem seus planos, esses planos vão se cumprir, são planos certos, são planos inalteráveis. Mas por alguma razão e de algum modo que a palavra de Deus não revela, isso não anula a necessidade de eu tomar cautelas. Eu vou continuar trancando a porta de casa quando sair, eu vou continuar lavando as mãos aí em face da pandemia, eu vou continuar me preservando usando uma máscara quando eu sair de casa, eu vou continuar orientando os meus filhos, meus netos, as crianças ao meu redor para que tomem cuidado ao atravessar a rua e outras coisas. Eu vou tomar todas essas cautelas sempre, vou continuar tomando os meus remédios, minhas medicações, indo ao médico, fazendo meus tratamentos, porque eu sei que o plano de Deus para a minha vida, ainda que seja certo e fixo, eu sei que isso não anula as cautelas que eu, como um homem inteligente, sábio, como um homem que tem um cérebro, deve tomar na vida. E o terceiro enunciado que eu apontei aqui, que nós vamos comentar hoje, o terceiro enunciado é o seguinte: a certeza do plano de Deus preserva a confiança humana. Ou seja, eu sei que Deus tem um plano,
então isso vai preservar as minhas iniciativas, vai preservar as minhas cautelas e mais, vai também fazer com que eu confie. O Senhor é bom e o plano que Ele tem para a minha vida é bom. Ele já revelou em termos gerais o que Ele tem preparado para mim. Então isso faz com que eu confie mais e mais, sabendo que o Senhor cuidará de mim e seja qual for o seu plano, se eu sou um crente, se eu pertenço a Ele, se eu sou um bendito dEle, se eu já confiei em Jesus Cristo como meu Redentor, se eu já coloquei a minha vida nas suas mãos, se eu já o convidei para tomar o leme do barco da minha vida, eu entreguei esse leme para Ele dizendo, Senhor, controla e conduz o barco da minha vida, eu sei. Eu confio, porque Ele revelou isso para mim. Eu confio que Ele vai pegar esse leme e vai levar esse barco para um porto seguro, tranquilo e feliz. Então, o plano de Deus, revelado nesse aspecto, faz com que eu tenha confiança. O plano, a certeza do plano dele, preserva a minha confiança. Eu sei que o plano dele para os que creem em Cristo envolve uma felicidade sem fim, uma alegria que ninguém poderá tirar, uma alegria que envolve um banquete de comunhão com Ele por toda a eternidade, em segurança, livre do pecado, livre de qualquer perigo, com Ele para sempre, num corpo ressurreto e glorificado, ali na sua presença, desfrutando do seu reino eternamente. Eu sei disso, eu sei que seu plano envolve isso. E a certeza desse plano preserva a confiança humana. Nós vemos isso aqui na história de Abraão, nos versículos 5 a 8. E nós vamos estudar isso também. Muito bem, tendo já exposto o versículo 1, nós vamos então agora para o segundo enunciado, que é: a certeza do plano de Deus preserva cautelas humanas. Versículos 2 a 4. Veja aí na sua Bíblia os versículos 2 a 4 e vamos comentar esses versículos realçando essa realidade. A certeza do plano de Deus preserva cautelas humanas. Diz assim o texto: disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa. Isso aqui mostra a seriedade da tarefa. Por quê? Porque ele está confiando essa tarefa, uma tarefa muito séria, encontrar a esposa para o seu filho. Essa é uma tarefa séria. E ele então mostra quão séria é a tarefa ao dar essa tarefa para o seu servo mais antigo e o servo que desfrutava do status mais elevado na casa. É importante lembrar isso. Na mentalidade do homem de Deus, no ensino bíblico em geral, esse assunto, casamento, seja ele qual for, se é de um patriarca que vai trazer o Messias ao mundo no futuro aí por sua linhagem, ou de qualquer outro personagem, o casamento é um assunto extremamente sério. Ele não acontece, ele não rola de qualquer jeito, não. Aqui nós vemos Abraão vendo essa tarefa como uma tarefa extremamente séria e confiando essa tarefa ao homem mais importante da sua casa. Veja, o versículo 2 diz que esse servo governava tudo o que ele possuía. Ou seja, era a pessoa da mais alta confiança de Abraão. Ele era o administrador de toda a casa, o mordomo. O oikonomos seria dito no Novo Testamento, o oikonomos, o administrador, o mordomo que sabia de tudo, governava tudo, cuidava do dinheiro, cuidava do gado, cuidava de eventuais plantações que Abraão porventura tivesse ali. Mas geralmente o que Abraão mais tinha era gado mesmo, cuidava ali do gado, de vendas, de compras, de tudo, dos outros servos, do suprimento da casa, da abertura de poços, enfim. Tudo isso esse homem cuidava, era um homem que ocupava uma posição muito alta. E Abraão então toma uma cautela, ele chama alguém de confiança para realizar esse trabalho.
É a primeira cautela que nós vemos aqui. E aí vejam o que ele faz. Ele toma mais uma cautela. Ele é bastante cauteloso. Ele chama esse homem, que já era um homem sério, responsável, de confiança. Ele chama esse servo e pede para que esse servo faça um juramento solene. Veja a cautela dele. Além de ser um homem de extrema confiança, ele quer colocar sobre os ombros desse servo um juramento. Ele quer fazer com que ele abrace essa tarefa sob um juramento. Não seria somente uma tarefa que ele iria desempenhar seriamente com base no seu caráter de homem responsável. Ele também realizaria essa tarefa por força de um juramento solene que ele deveria fazer. Então Abraão pede a ele que faça esse juramento. O texto diz assim: põe a mão, Abraão dizendo, põe a mão por baixo da minha coxa, ele diz. Essa é uma expressão que aqui no Antigo Testamento ela tem esse formato, põe a mão por baixo da minha coxa, mas o que nós temos aqui é uma linguagem um pouco mais leve, porque o significado disso mesmo, não somente para nós, mas para qualquer outra cultura, é um significado que pode chocar um pouco as pessoas, especialmente nos dias de hoje. Aqui, quando o texto diz, põe a mão por baixo da minha coxa, o que Abraão está pedindo é que o servo coloque a mão na virilha de Abraão, nos órgãos reprodutores de Abraão. Esse é o pedido aqui. Você pode se assustar com isso. Falar, nossa pastor, mas que história é essa? Que isso é uma coisa imoral. Isso é algo sujo. Isso jamais, já imaginou os homens de Deus fazendo algo assim? É verdade. Na nossa cultura, que é uma cultura fortemente sexista, né? Tudo está ligado com imoralidade, qualquer coisa. Se nós falamos uma palavra, às vezes uma palavra que nós dizemos que tem um sentido secundário, as pessoas já levam para essa direção da imoralidade. Se fazemos qualquer coisa que tenha uma conotação duvidosa, dupla, as pessoas já levam para a direção ali da imoralidade. Se um homem conversa com uma mulher, encontra ali no caminho, indo para o mercado, é um amigo, conversa, bom dia, como está? E gasta ali 5 minutos, as pessoas já olham dizendo, devem ser amantes. Nós vivemos numa sociedade assim, que sexualiza tudo. Tudo é transformado em algo que tem conotações eróticas, tem conotações sexuais o tempo todo. Naqueles dias não era assim. O homem antigo ele era muito mais maduro nesse campo. Ele tinha uma concepção muito mais madura. A vida para o homem antigo não girava em torno do sexo. Tudo era sexo, tudo era imoralidade, tudo era promiscuidade. Não era assim que o homem antigo, os homens bíblicos viam essas coisas. Eles tinham uma maturidade diferente. E, além disso, eles tinham também uma cultura diferente. O que para nós pode ser chocante, assustador, para os homens do passado era algo normal. Por quê? Qual era o significado disso? De colocar a mão na virilha lá de Abraão e jurar. E a conotação disso era a seguinte, olha, você vai jurar pela minha posteridade. Esse gesto tinha relações com a força reprodutiva daquele homem. Ele estaria dizendo o seguinte, olha, jure pela minha autoridade paterna. Jure por mim, reconhecendo que eu sou a fonte de toda a família. Jure por isso, isso é sagrado. Eu sou a fonte de toda a família. Eu sou a força reprodutora que deu origem a toda essa família. Eu sou aquele por meio de quem toda uma prole, toda uma descendência virá. E eu quero então que você jure por isso. Eu quero que você jure nesse sentido, lembrando-se disso, por respeito à minha posição como patriarca, como aquele que é a fonte de toda essa descendência. Então, há um sentido muito solene nisso aqui. Claro que numa cultura como a nossa, nós não iríamos reproduzir esse gesto, mas naqueles dias isso era comum, e inclusive era comum dentro até, ou até certo ponto comum, dentro até de um contexto bastante respeitoso. Veja, por exemplo, Gênesis 47.
Olha o que acontece em Gênesis 47, para você apagar da sua mente qualquer ideia de imoralidade, de malícia. Veja Gênesis 47, 29. Nós temos aqui em Gênesis 47, 29, nós vemos Jacó bastante velho, já velhinho, já no fim da vida. E ele chama o seu filho José. O contexto também, assim como o contexto de Abraão, é um contexto bastante respeitoso, bastante solene. E aqui no caso, Gênesis 47, é o pai falando com o filho. Veja aqui o versículo 29, Gênesis 47, versículo 29. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, aqui Israel é Jacó, chamou a José seu filho e lhe disse, se agora achei mercê a tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, porém que eu jaza com meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José, farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó, jura-me. E ele jurou-lhe, e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Então note, nesse contexto de pai para filho aqui, o pai já velho, já morrendo, ele pede para que seu filho faça a mesma coisa. Esse juramento solene dizendo, olha, jure, reconhecendo que eu sou a fonte de toda essa família, reconhecendo a minha força como aquele que procria, a minha força procriativa e a fonte de toda a descendência. Jure com base nisso. E José jurou. E quando nós lemos a história, nós aprendemos que os ossos de Jacó realmente foram levados daquele lugar para a terra de Canaã. Então o que nós temos aqui? Nós temos aqui um juramento solene. O que nós temos aqui é um cuidado, é uma cautela que Abraão está tomando. Ele chama o servo de maior confiança e coloca um juramento, coloca uma responsabilidade sobre o servo na base de um juramento extremamente sério e extremamente solene. E diz, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra. Note o que é dito aqui. Ele vai jurar com uma conotação conectada à posição que Abraão tem como patriarca, com o seu poder procriativo, como fonte da descendência que vem a seguir. E não somente isso, você vai jurar também pelo Senhor, por Yahweh, Deus do céu e da terra. Aqui é algo muito interessante que acontece. Note quão sério é o juramento, quão séria é a tarefa, aqui no caso de encontrar uma esposa para Isaac. O casamento de Isaac na concepção de Abraão era algo tão importante que envolveu todas essas cautelas. E o juramento deveria ser um juramento pelo Senhor. E fala que esse Senhor, ele menciona Yahweh, o nome de Deus aqui, esse Senhor é o Deus do céu e da terra. Essa expressão, ela acontece, algo parecido, uma expressão parecida com esta, aparece num outro momento muito importante de Gênesis, que é o encontro de Abraão com Melquisedeque. Veja no capítulo 14 de Gênesis, volte lá, veja no capítulo 14, você vê os versículos 19 e 22. Gênesis 14, 19, que fala assim, abençoou ele a Abrão, aqui Melquisedeque, e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Essa expressão aparece aqui. E aparece de novo no versículo 22, fala assim, mas Abrão lhe respondeu, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. Essa conexão entre o nome do Senhor e o fato dele ser Senhor e Deus do céu e da terra é importante nesse momento aqui. Por que Abraão menciona isso? Olha, eu quero que você jure pelo Senhor. Ele não fala pelo Senhor Altíssimo. Ele não fala pelo Senhor glorioso. Ele não fala pelo Deus da paz.
Ele não fala pelo Deus da justiça, pelo Deus da guerra, não. Ele fala pelo Senhor, que é o Deus do céu e da terra. Nesse contexto ele fala isso. Por que ele fala isso? É bem provável que Abraão fala isso porque ele está conectando na mente dele, ele está fazendo uma relação entre o casamento de Isaque, reconhecendo que esse casamento era do interesse daquele que é o administrador dos céus e da terra. Ou seja, esse casamento teria impacto afetando toda a criação, toda a história, todo o universo. Essa é a conexão que existe aqui. Olha, o juramento que eu vou fazer você realizar agora, a ordem que eu vou lhe dar agora, é uma ordem relacionada ao modo como Deus administra e dirige o céu e a terra. O casamento de meu filho, o casamento de Isaque é algo que vai ter um forte impacto nos céus, na terra, na história e em todo o universo. O Deus dos céus e da terra tem que estar por trás disso, dirigindo isso, abençoando isso, porque esse casamento é do interesse dele. Ele é o administrador do céu e da terra, ele é aquele que planeja as coisas referentes aos céus e à terra. E esse casamento afetará os céus e a terra. E de fato seria assim. Quando nós olhamos para a descendência de Isaque e Rebeca, e nós vemos ali os patriarcas, Jacó, Esaú e Jacó, e mais especificamente Jacó, e os 12 patriarcas, e depois a sequência da linhagem, por meio de Judá, chegando até a linhagem davídica, e a linhagem davídica dando sequência até chegar a Jesus, nós descobrimos, chegando em Jesus, nós descobrimos que por causa desse casamento que iria acontecer, o céu invadiu a terra. É importante notar isso. Aquele que é descendente desse casamento um dia seria o Deus que estaria invadindo a história e mudando a história. E mudando não somente a história, mas afetando os céus também, criando um povo, viabilizando a existência de um povo que habitaria o céu. Ou seja, tanto a terra quanto os céus seriam afetados por esse casamento. Tanto a terra quanto os céus seriam afetados por essa união. E Abraão então fala, você deve jurar pelo Deus do céu e da terra que você vai realizar essa tarefa. Porque lembre-se, esse casamento está relacionado com a obra do Deus que dirige o céu e a terra. E de fato estava. O Senhor Jesus Cristo veio como descendente desse casal. E por causa disso, tanto os céus como a terra foram afetados. E ele prossegue, e ele diz, jure, ele diz, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus. Então note, tudo isso que eu estou falando realça a importância de um casamento. Eu quero voltar depois um pouquinho mais nisso aqui, para ver as implicações disso para a nossa vida. Mas note, o que nós vemos aqui é todo um cuidado de Deus, de Abraão com o casamento do seu filho. É um cuidado muito intenso, muito grande. Ele pede ali o juramento, ele chama o servo mais importante, ele pede para jurar solenemente, ele pede para jurar em nome do Deus do céu e da terra, e agora dá mais uma instrução, mais uma cautela. Ele toma aqui. E a cautela é a seguinte, não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus. Por quê? O texto não deixa claro por quê. Tudo indica que nessa época, quando nós lemos a história de Gênesis, tudo indica que já nessa época as filhas dos cananeus eram mulheres perversas, eram mulheres terríveis, eram mulheres idólatras. E se fosse esse o caso, elas fariam com que o coração de Isaque fosse após os deuses falsos daqueles povos. Os povos cananeus eram extremamente idólatras,
perversos, eram extremamente imorais, e Abraão certamente viu essa realidade ao seu redor e ele disse: eu não quero que o meu filho se case com essas mulheres. É uma cautela que ele toma. Ele fala, eu sei que meu filho dará sequência a uma linhagem santa e por meio dele todas as famílias da terra serão abençoadas. Mas eu quero tomar cautelas, eu quero tomar cuidado. Eu não quero que isso seja comprometido de algum modo, no caso dele se casar com uma mulher perversa. E de fato, quando nós lemos a sequência da história bíblica, nós descobrimos algumas razões pelas quais Deus chegou a proibir esses casamentos. Nessa época, ainda não havia essas proibições. Abraão como que antevê o perigo, porque nós vemos mais tarde que Deus proibiu mesmo. Ele disse, olha, vocês quando entrarem na terra de Canaã, vocês não devem se casar com as mulheres de lá, porque as mulheres de lá vão fazer vocês se desviarem da verdade. Quando Abraão deu essa ordem, não havia essa proibição de Deus. Deus não tinha dado orientação nenhuma para ele nesse sentido. Mas parece que ele teve essa sensibilidade, ele percebeu que havia esse perigo. Ele não menciona esse perigo aqui, mas é bem provável que ele percebeu esse perigo e então disse ao servo, não arrume nenhuma esposa para ele aqui no meio dessas pessoas aqui dessa terra, nessas cidades aqui que habitam aqui. Não faça isso, porque talvez na mente dele ele via, isso é muito perigoso. Veja o perigo disso. Tem alguns textos importantes aqui que é bom nós conhecermos para que nós entendamos como a Bíblia vê essas coisas. A Bíblia vê casamentos, agora os casamentos em geral. A Bíblia vê os casamentos em geral como algo muito sério. Alguém pode ter a sua vida espiritual, familiar, a sua história de vida simplesmente devastada, arruinada, destruída por um casamento mal feito. Veja Êxodo 34, 15 e 16. Abra sua Bíblia, veja aí, Êxodo 34, 15 e 16. Acompanhe aí na sua Bíblia. Grife esses versículos para que você vá usando esses versículos todos e reunindo essas coisas todas para que você vá criando uma mentalidade que se ajusta com o modo como Deus vê essas coisas. Porque é importante isso. Estamos aprendendo a história de Isaac aqui e tudo mais, como foi que ele se casou e tudo mais, mas existem, enquanto nós estudamos, existem informações adicionais que vão aparecendo no caminho e diante das quais nós nos deparamos. E é importante olhar para elas. Por quê? Porque elas nos ajudam a criar uma mentalidade. Hoje em dia, os casamentos estão muito banalizados. Eles estão acontecendo de qualquer jeito, como se fossem coisas que podem ser desfeitas a qualquer tempo, como se fossem coisas banais, sem importância nenhuma. E na mentalidade bíblica, já logo nas primeiras páginas da Bíblia, nós vemos que não deve ser assim. Veja o perigo de você se casar com alguém que não teme a Deus. Veja o perigo disso em Êxodo 34. Se você é jovem, ou mesmo se você já não é tão jovem, e apareceu aí para você uma moça ou um moço que não teme a Deus, corra, fuja. Porque você pode desgraçar a sua vida. Ah, mas eu conheço uma pessoa que casou e foi uma bênção. Isso aí não, olha, isso aí é como você jogar numa roleta russa. É como jogar numa roleta russa. É como você colocar 4 balas num revólver com um tambor de 5 e apontar para a cabeça. O fato de dar certo em um caso não anula o risco dos outros casos e não anula o pecado de quem casou com a pessoa errada, mesmo que tenha dado certo no final. O fato de dar certo no final não anula o pecado de quem cometeu esse tipo de coisa. Veja Êxodo 34, 15 e 16. Veja o que diz. Êxodo 34, 15 e 16. Fala assim, para que não faças, aqui orientação de Deus para o povo, para que não faças aliança com os moradores da terra. Isso na época do Êxodo, o povo lá recebendo orientações no deserto.
Não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos teus sacrifícios e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com seus deuses. Aqui, a adoração de falsos deuses é chamado de prostituição, culto idólatra. Está dizendo, olha, se você se associar com essas pessoas, seus filhos vão se casar com essas mulheres com seus filhos, e seus filhos serão corrompidos por elas. Veja um outro texto, em Deuteronômio 7. Veja o perigo disso. É por isso que há tantos casamentos em que as pessoas sofrem tanto e padecem tanto e amargam dores terríveis. Por quê? Porque não levam em conta essa realidade, acabam se casando com pessoas que não têm temor de Deus. Abraão teve esse cuidado, olha, não deixe meu filho se casar com essas mulheres. Veja Deuteronômio 7, 3 e 4, diz assim, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Ele está dizendo, se isso acontecer, não vai ocorrer daquele que teme a Deus trazer a pessoa que não teme para o serviço santo. Não, vai ser o contrário. É quem está fora que vai levar quem está dentro para fora. Então não deixem que isso aconteça. Abraão como que previu isso também. Ele conhecia os povos da terra. E talvez por causa disso, percebendo aquela maldade toda aquela idolatria, e sabendo que elas não temiam o Deus dos céus e da terra, Yahvé, o Deus dos céus e da terra, ele fala, não, busque uma esposa para ele em outro lugar. Aqui não é o lugar certo para você encontrar esposa para o meu filho. Veja também Juízes 3:6, eles não obedeceram. Note, o livro de Juízes mostra que eles não obedeceram a essas orientações. E veja o que aconteceu em Juízes 3, versículo 6. Tomaram de suas filhas para si por mulheres. Eles não obedeceram a ordem de Êxodo 34, não obedeceram a ordem de Deuteronômio 7. Não obedeceram, veja o resultado. Tomaram de suas filhas para si mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles. Resultado? Rendiam culto aos seus deuses. Tudo isso aconteceu posteriormente na época dos juízes. Então, o que nós temos aqui? Nós temos, ao que parece, Abraão tomando as suas cautelas. Notem, ele sabia do plano de Deus, mas isso não anulava os seus cuidados. E ele sabe que o casamento de Isaac era um assunto de implicações cósmicas, de implicações universais. Os céus e a terra seriam afetados por aquele casamento. E ele sabe disso. E ele então, levando tão a sério o casamento, diz, não encontre esposa para ele aqui. As moças dessa terra são moças terríveis, elas são adúlteras no sentido de que elas adoram outros deuses, e isso é inaceitável para mim. O Senhor não aceita a adoração de imagens, de escultura, de falsos deuses. O Senhor odeia isso. E ele sabia, se vocês se casarem com elas, vocês não vão trazê-las à minha adoração. Elas é que vão levar vocês para a adoração dos deuses falsos delas. E como isso tem acontecido hoje em dia? É impressionante. Quantos moços, quantas moças começam a se envolver com pessoas que não temem a Deus. E o resultado é o desvio, é o abandono, é a destruição dessas vidas em casamentos que depois não geram nenhum fruto benéfico, que se desfazem com facilidade, destruindo vidas, destruindo caráter, destruindo a história de várias pessoas que poderiam ter uma vida diferente. É interessante notar, veja o que acontece aqui, não só a questão da idolatria. É interessante notar o que aconteceu mais tarde. Mais tarde na história, Rebeca, esta aqui, que vai se casar com Isaac, ela teve 2 filhos.
Esaú e Jacó. Então, Rebeca se casou com Isaque e tiveram 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó imitou seu pai e buscou esposa lá na sua parentela em Harã. E se casou com Raquel e com Lia. Se casou com 2 irmãs lá. Já Esaú não fez isso. Esaú não se casou com pessoas de fora, não. Ele se casou com gente da terra de Canaã. Com 2 mulheres da terra de Canaã. Você quer ver o resultado disso? Qual foi? Veja aí na sua Bíblia. Veja Gênesis 26. Eu vou ler aqui para você. Gênesis 26. Olhe só o impacto disso. Olha o que aconteceu com Esaú. Gênesis capítulo 26. Veja o resultado dessa medida insensata, dessa falta de sensibilidade e sabedoria na escolha do seu cônjuge. Veja o que ele faz aqui. Gênesis 26, 34. Fala assim: tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri Eteu, e a Basemate, filha de Elon Eteu. Note bem, Esaú arrumou 2 esposas, Judite e Basemate, essas 2 mulheres. Agora veja que mulheres eram essas no versículo seguinte, versículo 35. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Ou seja, ele casou com 2 bruxas, 2 mulheres que eram 2 megeras do diabo. E essas 2 megeras do diabo, a dona Judite e a dona Basemate, essas 2 filhas do demônio, elas transformaram a vida de Isaque e Rebeca no inferno. Aqui não fala o que elas fizeram com a vida de Esaú, mas deve ser até pior. Porque se com a sogra e com o sogro elas conseguiram trazer tanta amargura, imagine para a vida do esposo. O caos que virou isso aí. Um caos completo. Note, a Bíblia nos alerta acerca de vários perigos. E aqui nós temos mais uma vez um alerta para nós. Se você busca cônjuges no meio do povo que não teme a Deus, você não complica somente a sua vida. Você complica a vida dos seus parentes também. A sua mãe, o seu pai vão sofrer terrivelmente por causa da Judite que você achou lá fora, por causa da Basemate que você achou lá fora. Então não faça isso. Se você olhar no capítulo 27, no versículo 46, você vê o quão terrível eram essas mulheres. 27, 46. Judite e Basemate. Você namora com a Judite? Chute agora. Você namora com a Basemate? Chute já. Ah, mas ela é tão boazinha, bonitinha. Não é, não é, não. Você vai sofrer no futuro se ela não teme a Deus. Você vai sofrer. E se você é uma moça que namora com um judito, chute também. Porque você vai prejudicar a sua vida e a sua família. Veja o que diz o versículo 46, 27 e 46. Disse Rebeca a Isaque. Olha a reclamação aqui da esposa com o marido. Aborrecida estou da minha vida. Ela está dizendo o seguinte: eu não aguento mais viver. Minha vida é um caos, é um sofrimento. Por causa das filhas de Et, a Judite e a Basemate. Eu não aguento mais viver. Eu não suporto mais. Não, essa mulher era rica. Imaginou? Ela tinha tudo. Mas ela fala: eu não aguento mais. Eu não suporto mais essas 2 megeras, essas 2 cobras aqui me infernizando continuamente. Eu não suporto mais isso. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Ele está dizendo: eu prefiro morrer. Se eu tiver mais uma nora desse tipo,
eu prefiro a morte. Eu não aguento. Então notem, nós não sabemos o que essas mulheres faziam, mas elas se tornaram causa de dor, de horror e de sofrimento para Isaac e para Rebeca. Isso sem falar o que certamente elas faziam também com seu marido Esaú. Então, o que nós temos aqui? O que nós temos aqui, ao que tudo indica, é Abraão percebendo essas coisas. Ele olha ao seu redor. Ele sabe que Deus tem um plano. Ele sabe que Deus vai cumprir o seu plano, não há dúvidas disso. Mas ele toma cautelas. Ele diz, eu sei que Deus vai providenciar uma esposa para Isaac para que eu tenha uma descendência. Mas eu vou tomar alguns cuidados. Eu estou vendo aqui o ambiente dessas cidades. Eu estou vendo como são as moças. Eu estou vendo a linguagem delas. Eu estou vendo o comportamento delas. Eu estou vendo o caráter delas. E eu não vou permitir que meu filho se case com uma mulher como essa aí. Veja a seriedade desse pai nessa matéria. Veja a seriedade que Abraão tinha no que diz respeito à esposa, ao cônjuge do seu filho. Era muito sério e ele toma essa cautela, mesmo sabendo que Deus tinha um plano já determinado. Eu gostaria que os irmãos observassem também, na sequência aí, que ele diz o seguinte, olha, você deve procurar a esposa para o meu filho na minha parentela. E aqui fica a pergunta, mas será que a parentela de Abraão era fiel ao Senhor? Nós não temos muitas informações sobre isso. Nós sabemos na época posterior, na época de Raquel, quando Raquel conhece Jacó, nós sabemos que Labão adorava deuses estranhos. E Labão era irmão de Rebeca, dessa Rebeca que vai aparecer daqui a pouco aqui na história. Então parece que eles também tinham ali algum envolvimento com a idolatria. Tudo indica, porém, que em Canaã a situação era muito mais complexa, a situação era muito mais grave. Então Abraão tenta neutralizar o máximo possível isso, fazendo com que Isaac se casasse com a mulher da sua parentela, já que a sua família era uma família que tinha sido escolhida, ele tinha sido escolhido dentro daquela família, para ser uma bênção para todos os povos. Ele também sabia que as pessoas associadas a ele eram abençoadas. Ló, por exemplo. Ló, filho de Naor, tinha vindo com ele para Canaã, e enquanto Ló permaneceu perto de Abraão, ele foi ricamente abençoado também. Então Abraão tinha essa consciência, olha, as pessoas associadas a mim, elas são abençoadas. Então certamente, talvez, até por causa disso, ele fala, vá buscar na minha parentela. Primeiro, não são pessoas desse nível que nós vemos aqui. E mais, as pessoas associadas a mim, eu tenho visto. Deus abençoa as pessoas associadas a mim. Muito bem. Eu quero fazer aqui uma digressãozinha. Eu fiz aqui um textinho que eu quero ler para vocês. Uma digressão, é uma saidinha um pouco do assunto, aqui nesse ponto. Né? Eu estou falando aqui, estou frisando aqui alguns enunciados. O segundo enunciado que eu frisei agora é que a certeza do plano de Deus preserva cautelas humanas. E tenho falado sobre isso, explicado isso para os irmãos, para que os irmãos não se deixem levar pelos enganos e mentiras que dizem por aí que se Deus planejou tudo, então nós não temos que cuidar de nada. Isso não é verdade na Bíblia, temos mostrado isso aqui. Abraão sabia do plano de Deus, mas mesmo assim ele é cauteloso, ele toma cautelas, e eu enumerei várias cautelas que ele toma aqui. Ele chama o servo mais responsável, ele faz o servo jurar pelo Senhor, ele faz o servo jurar solenemente, ele dá orientações para não pegar esposas lá daquela terra. E no meio disso tudo, nós esbarramos aqui na questão do perigo de casamentos mal feitos. Então eu quero fazer uma digressãozinha para falar sobre os casamentos em geral, hoje em dia. É rápido isso que eu quero fazer, mas eu quero aproveitar a introdução desse assunto aqui no texto para fazer aqui uma consideração importante acerca desse assunto numa época em que os crentes estão muito relapsos nesse tema. Na questão do matrimônio, a coisa está horrível no meio evangélico. Mulheres abandonando maridos. Antes era horrível, porque maridos abandonavam mulheres. Hoje é o contrário.
Hoje, os casos maiores, mais numerosos, são de mulheres abandonando seus maridos. E elas pensam o seguinte: eu sou nova, eu tenho que conhecer outras pessoas, eu tenho que curtir a minha vida enquanto eu sou bonita. E nós vemos mulheres de 40 anos, 50 anos, abandonando o lar, às vezes com os filhos já crescidos, e indo para a academia, e indo para a balada, e passeando, e fazendo passeios com jovenzinhas, com moças mais novas, como se fossem adolescentes, e abandonam o lar e não querem mais saber da família. Isso tem sido a marca dos dias de hoje, inclusive dentro do meio evangélico. Há pastores orientando mulheres a saírem de casa, a abandonarem seus maridos e a procurarem a felicidade em outros lugares. Há pastores fazendo isso. O casamento virou a instituição criada por Deus mais banalizada, mais desrespeitada, mais desprezada dos dias atuais. E quando nós olhamos para Abraão e a cultura bíblica e a mentalidade bíblica sobre esses assuntos, e vemos Abraão com todo esse cuidado, isso deve nos fazer pensar. Quando ele associa o Deus do céu e da terra com o casamento do seu filho, quando ele mostra por essa associação que o casamento do seu filho teria implicações cósmicas, históricas, universais, espirituais em toda a terra, em todo o céu, quando ele mostra isso, isso deve fazer com que nós olhemos para o casamento com temor e tremor. Essa é a mentalidade bíblica. E nós temos que resgatar isso. O que foi feito no evangélico por falsos mestres, eles próprios casados 10 vezes. O que tem sido feito no meio evangélico por jovens perversos, que não acolhem o que a palavra de Deus diz e se casam com as Judites e as Basemates por aí afora, trazendo angústia para os seus pais, trazendo angústias para a igreja, trazendo angústias para si mesmos. O que tem acontecido de descuidos, de pessoas se casando sem qualquer critério, sem nenhuma preocupação, seguindo aí os seus instintos naturais, sem nenhum critério assustador. E se nós dizemos, olha, você não deve fazer isso, você deve ser criterioso, você não deve escolher pessoas desse tipo, imediatamente surge uma palavrinha que virou a palavrinha sagrada dos dias modernos: preconceito. Eu estava dizendo hoje pela manhã que preconceito foi redefinido. O que é preconceito hoje? Preconceito hoje em dia é concordar com a Bíblia quando a Bíblia reprova alguma coisa. A Bíblia diz isso é errado, eu concordo. Pronto, preconceito. A Bíblia diz não faça isso, não se associe com esse tipo de pessoa. Eu digo concordo, amém. As pessoas dizem, você concorda com isso? É preconceito. Preconceito foi redefinido. Preconceito, o conceito correto, como eu disse hoje pela manhã, significa você criar um conceito antes de avaliar. Você olhar para alguém e dizer que aquela pessoa não presta sem conhecer a pessoa. Isso é um preconceito. Mas as pessoas mudaram essa definição. Agora, preconceito é concordar com a Bíblia quando ela condena alguma coisa. A Bíblia diz, mulheres não podem ser pastoras, não podem ser líderes oficiais de uma igreja. E eu digo, eu concordo. Pronto, preconceito. A Bíblia diz, olha, a prática do homossexualismo é pecado. Assim como qualquer tipo de imoralidade é pecado. Assim como qualquer prática de sexo fora do casamento é pecado. Não é só homossexualismo, qualquer outra prática de sexo fora do casamento é pecado. E imediatamente, preconceito. Você é preconceituoso. Dizem isso. E com esse discurso que parece bonitinho, parece santinho, parece mente aberta, moderninho, nós temos visto pessoas embarcando em canoas matrimoniais furadas e destruindo suas vidas e trazendo grande sofrimento para todo mundo. Eu fiz aqui um textinho ligado a isso, eu quero que os irmãos observem aqui o que eu vou ler aqui agora. Diz assim, no texto presente, esse que estamos estudando, o casamento é assunto do Deus do céu e da terra, porque por meio desse evento, o casamento de Isaac e Rebeca, será definido o futuro da humanidade. Olha a seriedade disso, um casamento. O futuro da humanidade será definido. Talvez, porém, e esse talvez tem bastante força aqui, não é só um talvez,
Talvez, porém, cada casamento deva ser olhado dessa forma. Talvez cada casamento esteja ligado, de alguma forma, ao modo como o mundo será amanhã. De fato, é certo que casamentos ruins e fracassados nos trarão um mundo ruim e fracassado. Por outro lado, casamentos sólidos e felizes gerarão um mundo seguro e mais feliz. Por isso, o matrimônio é um assunto do administrador e senhor do céu e da terra. O seu matrimônio afeta o céu e a terra, afeta o presente e afeta o futuro. Tem implicações espirituais e históricas. Isso é muito sério. Seu casamento é assunto do Deus do céu e da terra. Veja a sequência. Há certamente uma responsabilidade histórica e humanitária sobre cada casal casado para com o mundo em que vive e para com as futuras gerações. Isso porque o mau casal, que por fim desmancha o lar, é um casal que contribui diretamente e com descaso para o declínio deste mundo em todos os aspectos sociais, mentais, emocionais, morais e até econômicos. Quando o seu casamento é destruído, devastado, as implicações para o mundo, para as pessoas ao redor, para o futuro, abrangem tudo isso. Problemas sociais, problemas mentais, o que há de crianças desequilibradas aí por causa de lares assim desfeitos, problemas emocionais, problemas morais e problemas até econômicos são criados por causa disso. Ou seja, a terra é afetada, o céu é afetado por causa de um casamento desse tipo. Desfeito assim. Esse entendimento, saber que o casamento afeta céu e terra, deveria se fixar na cabeça de cada cônjuge. O entendimento de que seu casamento é assunto de interesse do Senhor do céu e da terra, sendo do interesse dele, porque cada casamento impacta fortemente o céu e a terra. Não se trata apenas de um contrato entre duas pessoas que pode ser rescindido a qualquer tempo, não. Trata-se, isto sim, de uma célula social e espiritual, isso é o casamento, que quando destruída, produz reflexos malignos por toda parte no presente e projeta esses mesmos males para o futuro. Assim, os casais que banalizam o casamento, e preste atenção você que está querendo se separar, é para você que eu estou falando agora, você que está querendo se separar da sua esposa, alegando, não dá certo, incompatibilidade de gêneros, alegando essas coisas, você, veja, os casais que banalizam o casamento e se desfazem dele, e também as pessoas que atacam o casamento, há muitos aí, o famoso marxismo cultural, as pessoas que atacam o casamento defendendo relações livres, é o marxismo cultural, os inimigos da família, são os agricultores irresponsáveis, tanto os casais como esses defensores, são os agricultores irresponsáveis e desumanos, que lançam a semente de um mundo ruim, desequilibrado, imoral, grosseiro, rebelde e infeliz, cujos frutos amargos somos forçados a comer desde já e cujos mesmos frutos nossos filhos com certeza comerão amanhã. O que você faz destruindo o seu casamento tem implicações nos céus e na terra. Prosseguindo, o Senhor do céu e da terra é o mesmo Senhor que estabeleceu o casamento para, por meio dele, promover o bem que desce do céu e enche a terra. Foi assim que funcionou o casamento de Isaac e Rebeca, um casamento que canalizou o bem do céu até a terra. E cada casamento, em alguma medida, deve funcionar da mesma forma. O seu casamento deve ser algo que Deus, que é o Senhor dos céus e da terra, usa para canalizar o bem do céu à terra, tornar esta terra melhor, fazer com que se multipliquem os frutos do reino, isso afete até o céu.
É importante que seu casamento seja visto dessa forma, como um veículo que Deus usa na sua administração santa do céu e da terra. Não veja o casamento como algo banal. Eu queria destacar esse detalhe aqui. Não é um detalhe que o texto realça, não é. O texto não realça isso, mas o texto deixa isso escapar. Quando Moisés vai escrevendo e fala sobre o modo como Deus lidou com essas cautelas todas, o texto deixa transparecer isso. Então Abraão fala, olha, o que eu vou fazer, o que eu vou pedir, eu quero que você jure fazer. E jure pelo Deus do céu e da terra o assunto que eu vou tratar agora. O pedido que eu vou tratar agora tem a ver com o Deus do céu e da terra, na administração das suas coisas neste mundo e no mundo no além. Temos que olhar para isso, perceber essas coisas e levar mais a sério o matrimônio que foi banalizado pelos servos de Satanás aí fora. E por último, nós temos aqui o terceiro enunciado e aqui nós vamos terminar. Se você está cansado, imagine eu que estou com duas luzes aqui apontadas para mim aqui, me torrando vivo. Mas aguenta aí e vamos terminar esse texto aí hoje. Não precisa desligar não, Se não se desligar vai escurecer aqui, é ruim. Mas é que tem uma iluminação aqui, sabe? Aqui meu escritório virou um estúdio. Então eu tenho aqui as duas câmeras, tripés, tenho aqui a iluminação, eu tenho a minha diretora de produções aqui ao lado, aqui supervisionando tudo, tenho aí a minha equipe que me assessora e me dá as dicas aí. Então é uma equipe muito bem organizada que funciona aqui e a gente está caminhando aí nessas produções todas. Agora eu tenho até um microfoninho aqui, tantas foram as reclamações do som, vocês reclamaram tanto que o diácono Douglas, ele veio lá de São Paulo e trouxe esse microfone aqui especialmente para mim. Ou melhor, não fez isso não. Ele trouxe o celular do Facebook, porque o meu estava tendo problemas, ele veio de São Paulo e trouxe o celular dele e deixou o celular dele aqui, um celular que ele tinha, e deixou aqui para a transmissão. Parabéns ao Douglas pela sua disposição. O celular usado para o Facebook é do Douglas, o diácono Douglas, sempre disposto a ajudar e fazer tantas coisas, assim como os demais diáconos fazem tantas coisas, eu louvo a Deus por eles. E o Douglas comprou esse microfone e mandou entregar aqui na minha casa, para que eu usasse aqui, porque as reclamações eram muito grandes. Ele fez tudo isso aí por conta dele mesmo. Então, parabéns aí ao Douglas, muito obrigado, Douglas, por ajudar tanto. Isso não significa que você deve ficar reclamando o tempo todo para conseguir tudo que você quer. Não, a gente só vai atender os pedidos que façam sentido. Então, o celular melhora aí agora e também o som melhora aí para que você aprenda mais aí durante o sermão. Muito bem, vamos terminar então agora. Agora a parte final, que está relacionada ao terceiro enunciado. Qual é o terceiro enunciado? A certeza do plano de Deus preserva a confiança humana. Abraão sabia, Deus tem um plano. Eu sei que ele vai encontrar uma esposa para o meu filho. Eu sei. Eu sei que ele vai guiar o meu servo para que meu filho encontre uma esposa. Então veja aí o versículo 5. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Pense você que é uma moça. O que você faria? Se aparecesse alguém na sua casa dizendo: olha, eu tenho um noivo para você, lá naquele outro estado, nós estamos aqui em São Paulo. Eu tenho um noivo para você, lá em Tocantins. Eu vim de Tocantins e eu tenho um noivo para você aguardando você lá. Você iria? Lembre-se, não tem foto. Você iria? Não tem WhatsApp, não tem telefone, não tem nada. Você iria? E se ele for baixinho como eu? Nem todo mundo é bonito como eu. A pessoa pode ser muito bonita, mas pode ser baixinho. Você não gostar, porque é baixinho. É o meu caso, eu sou bonito, mas sou baixinho. Você poderia não gostar, mas como é que você ia saber? Você ia ter que perguntar para aquele servo, mas como ele se parece? Ele ia ter que vender o peixe dele, você não podia confiar. Ele ia falar: não, ele é bonito, nossa, ele é um gatão. E você confiaria? O servo está pensando nisso.
Ele é um homem inteligente. Veja, estamos falando aqui com o servo mais responsável e sábio da casa de Abraão. Ele aqui ele mostra por que ele estava na posição que estava. Por que ele estava naquela posição tão alta? Porque ele é um homem previdente, que pensa, raciocina. Ele fala, pode ser que a moça não queira me seguir. Com toda razão. Eu acho que a maioria das moças ia pensar bem e falar, não, eu não sei, nunca te vi. Como é que eu vou? E se eu chego lá e esse homem é um monstrinho feio? Eu não vou, não. Eu quero conhecer esse homem primeiro. Aí veja o que o servo diz, então, pensando nisso. Ele fala assim, nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. Para que levar ele lá? Para a moça conhecê-lo. Está pensando, se a moça não quiser vir, eu posso vir aqui, pegar Isaac e levá-lo e dizer, não, esse aqui é o noivo. Esse aqui é o moço, eu posso fazer isso? É razoável? O certo seria, não, é claro, dá para entender essa moça, acho que sim. Se ela disser, olha, eu quero ver primeiro com quem eu estou me casando, eu quero primeiro conhecer o moço para ver se me agrada, para dizer se vou ou não. Eu acho que é um pedido razoável, sim, pode levar sim, mas a resposta de Abraão não foi essa. Abraão surpreende aqui. Ele diz, respondeu-lhe Abraão, cautela. É uma reação imediata aqui. Não, olha, não, para. Não faças voltar para lá meu filho. Por que Abraão fala isso? É terrível isso. Nós encontramos na Bíblia algumas coisas que a própria Bíblia não explica por quê. Por quê? Abraão fala, não faça meu filho voltar para lá de jeito nenhum. Será que Abraão tinha medo que Isaac fosse se encantasse com aquela terra? E dissesse, pai, eu encontrei a moça aqui, realmente vou me casar com ela, mas eu não volto para Canaã, não. Eu gostei muito aqui de Harã. Harã, olha, é um lugar bacana, uma família jóia aqui, a terra é boa, eu vou ficar por aqui, eu não vou voltar não. E pode ser até que a moça dissesse, de perto da minha mãe eu não saio. Será que é possível isso acontecer? Já viu isso em algum lugar? E Isaac então dissesse, bom, então nesse caso eu fico aqui com você, perto da sua mãe, perto do seu pai, não tem problema, eu fico aqui. Talvez essas coisas tenham passado na mente de Abraão, nós não sabemos o que veio à mente dele, mas ele disse, não leve meu filho para lá, nunca. Se ela não quiser vir, então você estará desobrigado. Veja aí o que diz. O Senhor, veja o versículo 7, a sequência do que Abraão falou. Ele não permite, não volte lá não. Não deixe meu filho ir para lá não. Ele fala assim, o Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo, a tua descendência darei esta terra, note, é aqui que talvez esteja o medo dele. Se ele for para lá, ele é minha descendência. Se ele for para lá e não voltar, como é que fica isso aqui? Essa terra aqui vai ser dada a ele e aos seus descendentes. Eu não posso correr esse risco dele ficar lá. E ele diz, o Senhor que fez esse juramento, que jurou dizendo, a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo. Olha que bonito isso aqui. Aqui é que nós vemos que a certeza do plano de Deus preserva a confiança humana. É a nossa tese aqui. Ele tinha certeza do plano de Deus. E isso preserva a confiança humana. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder. Ele vai na frente. E tomarás de lá esposa para o meu filho. Fique tranquilo. O meu Deus vai guiar você. O seu anjo, o anjo do meu Deus, vai guiar você. E você vai encontrar a esposa para ele lá. Mas, se acontecer dela não quiser vir, se não for da vontade de Deus, pelo menos agora que isso aconteça, ele tem outras instruções aqui. Caso a mulher não queira seguir-te, e era uma possibilidade, Deus não tinha revelado nada ainda para Abraão acerca desse detalhe, Abraão sabia que haveria uma esposa, e ele está agindo para buscar essa esposa, mas ele fala, caso a mulher não queira seguir-te, caso Deus queira agir de outra forma, talvez mais tarde,
nos anos seguintes, ou de outras maneiras que nós não entendemos e não podemos prever, ele diz, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, e aqui vem a ênfase, não levarás para lá meu filho. Isso está fora de questão. Abraão parece que essa hipótese, o temor de que Isaac ficasse lá, parece ser muito real aqui. E Abraão, ele é, como nós dissemos, ele é cauteloso, ele tem cautelas para que o plano de Deus se concretize. A existência do plano de Deus não anula a cautela que ele tinha que tomar. E também preserva a confiança dele, ele sabe. Deus tem um plano e ele vai realizar isso. Se não for agora desse jeito que estamos fazendo, será de outra forma. Mas o Senhor irá adiante. E um dia o meu filho terá uma esposa. E o que acontece então na sequência? Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão. Ele entendeu todos os detalhes. Então agora ele vai tornar oficializar o seu compromisso, o seu juramento de forma solene. Ele pôs a mão por baixo da coxa de Abraão, naquele sentido que eu já expliquei, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Muito bem, o servo jurou, selou o juramento e partiu para a sua jornada, e nós vamos estudar a sequência da história, uma das mais lindas histórias de amor que nós temos aí na Bíblia. Na sequência vamos aprender o que aconteceu. Aquele servo vai buscar a esposa para ele. Ele está pensando, eu queria ter um servo desse para achar uma namorada bem bonita. Vá orando a Deus, quem sabe, aí ele use maneiras mais diversas para trazer uma namorada para você, ou um namorado para você. O que não pode acontecer é você desrespeitar os critérios que o próprio Deus fez. Se você for leal, se você for fiel, o Senhor será bondoso e misericordioso e apontará para você uma esposa, um esposo da sua vontade. É muito importante lembrar isso. O rigor com que Abraão enxerga o casamento do seu filho deveria ser resgatado no meio cristão. Nós devemos resgatar essa noção. Os pais e os jovens deveriam ser rigorosos ao fixar critérios quando o assunto for a união conjugal. Deveriam ser criteriosos nisso. Lembrando que esse assunto é um assunto do interesse do Deus do céu e da terra. Muito bem, o último enunciado diz: a certeza do plano de Deus preserva a confiança humana. O que isso tem a ver conosco? Bem, agora, sem falar sobre casamento, sem falar sobre nada disso, mas falando sobre o plano de Deus em geral. Tudo isso aqui, na realidade, tudo o que está sendo dito aqui, esse texto todo, não foi produzido para ensinar lições sobre casamento. Não foi. Esse texto aqui conta a história de um casamento, mas não foi um texto elaborado por Moisés para ensinar lições sobre o casamento. As lições estão aqui, mas o texto não foi escrito com esse alvo. O texto foi escrito para mostrar como Deus conduz as coisas para realizar os seus planos e como isso preserva a confiança aqui nesse aspecto aqui final, como isso preserva a confiança do ser humano. E por que isso é importante para nós? Porque nós também temos a certeza do plano de Deus para o futuro. Nós que somos crentes, um dia nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador. Nós não tínhamos ouvido o Evangelho ainda, nós éramos pessoas perdidas. Nós vivíamos aqui neste mundo seguindo os nossos pensamentos, nossas ideias preconcebidas. Nós seguíamos noções próprias do nosso coração e da nossa mente corrompida. Mas um dia nós ouvimos o Evangelho e nós cremos em Jesus Cristo e dissemos: eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu preciso de salvação. Aprendi isso no Evangelho e aprendi também que é pela fé em Jesus que eu obtenho perdão. E eu criei em Jesus, eu recebi em minha vida, eu invoquei o seu nome, pedi o seu socorro, depositei nele a minha confiança e fui salvo. E agora, estudando a palavra dele, lendo a sua palavra ao longo da minha vida, eu descobri qual é o plano que Deus tem para mim. Eu descobri qual é o plano que Deus tem para aqueles que o temem. Eu descobri qual é o plano que Deus tem para aqueles que confiam em seu Filho Jesus Cristo, o Verbo encarnado, que veio aqui, morreu e ressuscitou por nós. Eu sei qual é esse plano. Eu sei que esse plano envolve o Senhor um dia me buscar.
o Senhor me ressuscitar dentre os mortos, o Senhor voltar e me ressuscitar dentre os mortos e me dar um lar no seu reino sempiterno. Eu sei que esses planos todos envolvem a minha vida. Eu sei que eu sou participante, eu sei que eu vou participar da concretização desses planos. O Senhor que morreu na cruz do Calvário e que ressuscitou, um dia voltará. E se eu morrer antes dele voltar, a minha alma estará com ele no lar celeste. E quando ele voltar, eu sei que o meu corpo também ressuscitará dentre os mortos e eu participarei com ele de um reino glorioso. E depois de um novo céu e de uma nova terra, de uma nova criação maravilhosa. Eu sei dessas coisas todas. Eu conheço o seu plano. Eu li o seu plano. O seu plano foi revelado a mim na sua palavra. Eu li esse plano em sua palavra. Eu sei que é um plano maravilhoso para mim. Eu sei que é um plano maravilhoso para aqueles que temem ao Senhor. Eu sei disso e eu me alegro nisso. E a confiança, a certeza do plano de Deus preserva a minha confiança. Eu estou vivendo num mundo que está desabando. Eu estou vivendo num mundo que está mudando rapidamente para pior. Nós vemos num mundo em que as pessoas discutem. Olhando para uma criança, discutem. Será que é um menino ou uma menina? Discutem isso, vendo ali diante de si que é um menino ou que é uma menina. Nasce ali uma menina e dizem, será que essa menina é um menino? E discutem essas coisas todas. Será que esse menino, biologicamente um menino, será que ele é um menino mesmo ou uma menina? O mundo enlouqueceu. O mundo discute coisas absurdas. Congressos são feitos, discussões internacionais, especialistas internacionais, doutores discutindo se aquilo ali, se aquela pessoinha ali é um menino ou uma menina. Loucos, o mundo enlouqueceu. Nós olhamos ao nosso redor e nós vemos uma doença aí se espalhando, esse vírus chinês, e milhares de pessoas morrendo, e nós saindo de casa com máscaras, todos mascarados na rua. Eu nunca vi isso em minha vida. Nunca em toda a minha vida eu vi isso. Eu tenho 56 anos, não sou nenhuma criança. Eu nunca vi isso. Passamos por epidemias terríveis, meningite, outras coisas no Brasil, mas nunca vi algo assim. Todos na rua com máscaras, todos com medo. Filhos não abraçam seus pais e seus avós, amigos não se cumprimentam mais, ninguém mais dá um abraço, ninguém mais dá um beijinho, nada, nada. Estou sem ver minha mãe há mais de um mês. Estou sem ver meu pai há mais de um mês. E não podemos fazer isso. E não podemos visitá-los porque temos medo de expô-los a perigos. O mundo parece realmente estar desabando. Tudo indo abaixo. Nós olhamos para o nosso país e vemos uma confusão completa. Todos os dias é uma crise nova. Onde vai parar isso aqui? O nosso país estacionou. Ele brecou e ele só vive discutindo novelinhas lá de Brasília. Brasília virou um teatrinho de novelas ali, onde novelas acontecem ali, um set de filmagens de novelas, onde nós vemos ali aqueles homens com briguinhas ali, discutindo e um atacando o outro, e o país parado, o país precisando de socorro em todos os aspectos, e o país não é governado, porque os governantes do país em todas as esferas estão lá debatendo picuinhas, bobagens, briguinhas de comadres. É o que nós vemos. Enquanto o necessário, um governo que leva o país avante, não ocorre, não acontece, não se concretiza. Todo mês, toda semana, uma crise nova, fazendo todo mundo perder tempo com discussões que não produzem nenhum bem para o nosso povo e para nada. E para aspecto nenhum da nossa política, da nossa realidade como brasileiros, nada. Tudo desabando. Nós chegamos ao ponto em que nós dizemos, temos que louvar a Deus que temos pão e paz, por enquanto. Temos pão e paz, mas não sabemos se teremos pão e paz amanhã. Não sabemos. E olhamos para tudo isso, crianças fora da escola, pessoas sem trabalhar, crises se multiplicando e aumentando cada vez mais. E dizemos, como nós podemos olhar para tudo isso? Bem, a lição de Abraão, essa última lição que mencionamos aqui, mostra o seguinte:
a certeza de que Deus tem um plano para nós, o seu povo. A certeza de que esse plano existe e nós até o conhecemos porque lemos em sua palavra. Esse plano maravilhoso que Deus revelou para aqueles que creem em Jesus. A certeza desse plano preserva a nossa confiança. Eu sei que mesmo que o Brasil e o mundo desabem, eu sei qual é o final do plano de Deus. E você sabe também. Nós temos uma cidade maravilhosa, governada por um rei divino nos esperando. Seja qual for o fim aqui, esse não será de fato o fim para nós. E a certeza desse plano preserva dessa forma a nossa confiança. Se você não é um crente, eu lamento muito, porque você não tem essa confiança. Por isso, hoje, ainda hoje, curve-se ao Evangelho, creia em Jesus Cristo, passe então a ter certeza do plano de Deus para o seu povo, fazendo parte desse povo e descansando nessa confiança maravilhosa de um futuro para sempre com Ele, seguro de uma felicidade inefável. Vamos orar, encerrando o culto desta noite. Senhor Deus, obrigado pelo tempo aqui. Pedimos, Senhor, nos abençoe. Pedimos que essas coisas que aprendemos nesta passagem sejam reais para nós. Suplicamos que o Senhor nos ensine, nos fale, sempre por meio da sua palavra, mostrando como devemos viver e pensar. Nós pedimos que o Senhor visite a sua igreja e todos os irmãos que participaram desse momento aqui. E que as lições que aprendemos fiquem gravadas nos corações de todos. Nós pedimos pelo Brasil, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pedimos pelos lares, pelos casamentos, que o Senhor preserve cada um. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia da presente geração em meio a essa pandemia terrível. Nós suplicamos que essas coisas todas passem e que o Senhor nos encha de graça, misericórdia e paz. E não permite que falte em nossos lares o pão e a paz. Dá-nos saúde e faça, ó Deus, com que haja o que houver, a nossa confiança seja fortalecida pela certeza do seu plano. Que a nossa confiança cresça com base na certeza do seu plano. Porque conhecemos o seu plano. Faça com que esse plano maravilhoso que lemos e que conhecemos por meio da sua palavra, faça com que a certeza dele conceda a nós uma confiança e uma segurança maiores, e assim vivamos com mais tranquilidade, sem ansiedade nos dias presentes. Pedimos isso e pedimos por aqueles que não te conhecem, para que eles se dobrem ao seu evangelho e sejam salvos pela fé em Jesus e desfrutem da nossa paz. É em nome de Cristo que nós pedimos tudo isso. Amém.